Eduardo Cudê definiu o time que enfrenta o Fortaleza neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Uma partida importante que o Inter precisa vencer para sair da parte de baixo ou da segunda página da tabela e tentar de alguma maneira encostar no pelotão dianteiro que o Inter vai buscar ao longo deste restante de temporada. Para esta partida, entretanto, o Cudê escalará um time praticamente reserva. Apenas 3 jogadores titulares participaram do time que vai jogar no treinamento desta tarde no CT Parque Gigante, porque, claro, o foco todo está no próximo jogo contra o Bolívar, na terça-feira pela Copa Libertadores da América. Os detalhes da escalação de Cudê, com novidades, a gente traz agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero trazer a principal informação do dia. A gente, enfim, sabe agora qual o time que Cudê vai colocar em campo na próxima partida contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado. E dessa forma, o Cudê coloca o indicativo de qual time ele vai colocar em campo contra o Bolívar no jogo em La Paz, na próxima terça, pela Copa Libertadores da América. Partida essa que, obviamente, é a grande prioridade do Internacional ao longo dessa semana, tá? Treinamento dessa tarde com os portões fechados, mas que o pessoal do Revista Colorada, que tem acertado todos os times do Internacional, um abraço pro Giovani, pro Thiago, os caras são muito competentes e de novo tiveram a escalação do Inter para enfrentar agora a equipe do Fortaleza. E o time tem 3 titulares apenas: Rocher no gol, Vitão na zaga e Maurício no setor do meio-campo. De resto, é um time reserva do Internacional. O Vitão vai ser titular, principalmente porque o Hugo Malho ainda não tem condições de começar jogando. Deve começar no banco de reservas. E dessa forma o Igor Gomes será o titular ainda na lateral direita. O Maurício é o titular no meio porque, vamos lá, essa posição do meia pelo lado é a posição talvez mais carente no elenco e que o Cudê não tem 2 reservas para Maurício e para Wanderson. Um ele até tem, vai colocar, o outro ele ainda vai de Maurício, até porque o Jean Dias é um cara que não tem grandes oportunidades e não deve ter grandes oportunidades com o técnico Eduardo Cudê. O time então para encarar o Fortaleza: de Rocher no gol, goleiro tem que ter continuidade, não tem jeito, é Rocher no gol. A defesa de Igor Gomes, Vitão, Nico Hernandes e Carlos de Pena. De novo, assim como foi contra a equipe do Corinthians, Eduardo Cudê coloca Carlos de Pena como lateral esquerdo. E é o uruguaio o reserva de René neste momento, enquanto a direção não encontra algum lateral que esteja livre no mercado. Então a defesa é essa: Rocher, Igor Gomes, Vitão, Nico Hernandes e Carlos de Pena. O meio-campo abre com Gabriel, que já havia sido titular na partida contra o Botafogo, na vaga de Johnny, e agora será titular de novo contra o Fortaleza em um time alternativo. E aí à frente, um tripé, que vai ter Matheus Dias de um lado, Maurício pela esquerda e Bruno Henrique centralizado. O mesmo time que enfrentou o Corinthians, tá? No ataque, Pedro Henrique e Luiz Adriano, uma dupla de ataque que muita gente quer ver há bastante tempo. É basicamente o mesmo time que enfrentou o Corinthians, com uma ou outra alteração, mas o Cudê, através disso, faz o movimento que indica qual a postura que o Internacional vai ter na altitude em La Paz contra a equipe do Bolívar. É só fazer as contas matemáticas, gente. Se esse é o time titular contra o Fortaleza, todo mundo que não tá nesse jogo vai ser titular contra o Bolívar. Então, com exceção de Rocher, Vitão e Maurício, Bustos na lateral direita, Mercado na zaga, René na esquerda, Johnny de volante, Alan Patrick e Wanderson de meias, e aí Arangues e Wanderson de meias, Alan Patrick e Ener Valencia no ataque. Esse vai ser o time do Internacional, os complementantes, junto com o Maurício, junto com o Vitão e junto com o Rocher, para encarar o Bolívar na próxima terça-feira. Existia a possibilidade, e acho que o Cudê deixou isso um pouco aberto na entrevista coletiva após-jogo contra o Botafogo, dele escalar um time mais físico, de fazer alguma mudança nessa nominata titular lá em La Paz, por exemplo, sacar um Arangues, colocar Johnny e Gabriel jogando juntos. Bom, como o Arangues não vai jogar contra o Fortaleza, é reserva contra o Fortaleza,
é certo que ele vai jogar contra o Bolívar. E a questão agora é saber se esses jogadores que vão ser preservados estarão relacionados, entrarão no segundo tempo, como foi, por exemplo, contra o Corinthians, ou se vão descansar mesmo, por tudo que o jogo vai exigir lá em La Paz. Mas essa é uma dúvida que a gente vai ter, talvez até no máximo essa noite. Ainda hoje eu volto com o Diário do Inter KTO com mais novidades, mas o time de Kudê está definido. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!